Dados assustadores, um aumento no SUS e como o SUS também não está preparado para lidar com essas pessoas que estão doentes. Mas por causa dos joguinhos? Por conta dos joguinhos. Porque é uma doença, né? Vício é uma doença, né? A questão... O vício de qualquer coisa, né? É importante entender que o influenciador tem que ter um papel de responsabilidade de entender o que está comunicando com o público, né? Cara, total, porque... Então eu fico muito feliz de ver que a galera, de alguma forma, tem conseguido democratizar o conteúdo pro bem e pro mal, né? Que a gente tem visto essa... a gente tá muito na temática do jogo do tigrinho aqui. que é uma parada, assim, assustadora, né? Cara... Quando eu acho que quando a gente pensa em influência pro bem e pro mal, pra mim, tá nesse lugar. André, vou te falar que todo dia chega e-mail pra mim de alguma plataforma de jogo diferente querendo fazer publi. Eu te falo, assim, é realmente... Basicamente todo dia mesmo, assim. E é uma quantidade absurda. Não só de que eles oferecem pra pagar, mas de, tipo, de plataformas diferentes. Tipo, vai mudando o bet pro começo, pro final, bota um 7, um 4, sabe? Tipo, bota um tigrinho, bota outro bicho. É surreal. E é uma coisa que também veio na pandemia, que teve assim, não veio, já existia no Brasil, né? Mas ela era muito mais de lado, assim, do que foi depois da pandemia. É um crescimento absurdo, assim, eu vi um gráfico que era uma crescente, assim, sem parar. E a galera faz, né? E a gente grande que faz. Tudo bem que tem aquelas que são mais melhor administradas que as outras, mas mesmo assim não deixa de ser aposta. E não deixa de ser perigoso, né? Perigoso, porque é um controle que... Quem tá controlando? É um robô, é alguém por trás, e é dinheiro envolvido, sabe? É bem doido. Quando eu paro pra olhar, assim, e quem faz também, eu paro pra olhar e falo assim, por que a pessoa não precisava, sabe? Isso é muito louco, ver gente que não precisa fazendo, assim, porque às vezes são influenciadores muito grandes, assim, né? Ah, se fulano tá fazendo que tem milhões de seguidores, tem inserção com marcas grandes. Pra mim, eu acho que falta uma responsabilidade até das agências e marcas darem um pouco de boicotada nessa galera que é muito grande e tá se alinhando a esse tipo de plataforma, porque a gente tá falando aqui de uma questão até de saúde pública, né? Total. Não sei se você tem acompanhado, até saiu um café da manhã, eu gosto muito de podcast, não sei se você gosta. Eu não ouço, não, mas... Vou te indicar, vou fazer uma lista pra você e te mandar. Tá. Aí depois tem que fazer uma resenha pra mim, tá? Tá bom. Um TCCzinho. Um TCCzinho. E saiu até um café da manhã falando, e assim, dados assustadores, um aumento no SUS e como o SUS também não tá preparado pra lidar com essas pessoas que estão doentes. Mas por causa dos joguinhos? Por conta dos joguinhos. Porque é uma doença, né? Vício é uma doença, né? A questão... O vício de qualquer coisa, né? Ele te consome, né? E aí são vários efeitos, né? Por exemplo, você vai trabalhar um vício, que é isso, gente, droga, álcool, é questão de saúde pública, não de polícia, não de se criminalizar as pessoas. É importante levar, porque as pessoas são adictas, né? Elas estão doentes. E eu acho que o que é mais assustador, que junta uma coisa, que é o scrollar, né? Porque você tá ali, tá na sua frente, né? Alguém que veio aqui, que eu já entrevistei, tava falando sobre isso, né? Acho que foi a Paula da bancada. Ela fala, não é um jogo do bicho que você tem que sair da sua casa. Eu sou velha, né? Jogo do bicho. Meu pai, por exemplo, jogava bastante na loteria. Mas ele tinha que sair de casa, e aí ele tinha o dinheiro separado. Não tô dizendo que é melhor, mas tem toda uma outra dinâmica. E eu acho que a facilidade de você tá no celular, e aí você vai scrollando. Eu fico 2 horas scrollando. Seja no Instagram, no TikTok. E aí você vai lá. E quando você vê, tá ali entregue de graça, é só um toque, né? É assustador, Eu fico pensando. E é preciso pensar a responsabilidade, né? Você que tá há bastante tempo na internet, que é influenciador, é importante entender que o influenciador tem que ter um papel de responsabilidade de entender o que tá comunicando com o público, né? Cara, total, porque... Você, assim, uma que você não sabe realmente quem tá vendo, né? Você tem métricas, mas são números e são pessoas. São pessoas. Então você tem que tentar ser o mais democrático, talvez, não sei, de uma maneira que consiga conversar com todo mundo sem ofender ninguém, claramente, mas ao mesmo tempo de passar aquela informação com responsabilidade. Tanto de, assim, mesmo que seja uma review de um filme, gente, sabe? Mesmo que seja sobre um personagem que é marcante para aquela história por X motivo. Você tem que entender, você tem que
pesquisar, você tem que saber por que aquilo é assim, sabe? É uma das partes que eu mais gosto, na real, de todo assunto, por exemplo. Eu sempre falei no meu canal do YouTube, desde o primeiro vídeo, de filmes e séries. O primeiro vídeo que eu subi lá desse tema foi comparando uma série na outra. Uhum. E se você gosta dessa, assiste essa, enfim. E o rolê de assistir algo, não conhecendo aquele assunto, gostar ou não gostar, mas ir atrás, pesquisar, é o que me molda muito, assim. Uhum. É de, sei lá, vem uma história sobre o hospital de uma doença X, que eu nunca ouvi nem falar, mas o filme que eu assisti fala sobre. Uhum. Eu vou pesquisar e ao mesmo tempo eu vou aprender sobre aquilo. Isso é tão gostoso, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, assim, de tipo, aprender com a cultura pop, sabe? Uhum. Aí uma coisa ou outra já deveria saber? Beleza. Acho que não todo mundo tem o tempo, seu tempo pra aprender, seja lá o que for, sabe? O importante é que tenha interesse e saiba o que tá fazendo. De não só fazer por fazer. Fazer sabe? por fazer. E essa coisa da responsabilidade do conteúdo, às vezes a galera fica numa coisa assim, é só uma conversa de bar. Não, meu, tem que ter pesquisa. Vou sentar pra trocar ideia com o cara e aí eu sei, pô, que ele tá envolvido em uma polêmica, que é um assunto que ele não quer trocar, pô, tem que saber. Também. Tem que saber. Também. Porque vai que, né, a pessoa já fica Exatamente. E assim, é um trabalho. É um trabalho. A gente tá aqui jogando videogame, tem 15 pessoas aqui, brincadeira, tem 3, tem aqui a galera no estúdio e a gente tá trabalhando, né? Total. Acho que entender que abrir a câmera, fazer um stories, né? Pra quem trabalha com isso. Agora você tem lá seu perfil e tá lá tomando a sua cervejinha, tá tranquilo. Agora, entender que é uma responsabilidade. Quando você decidiu trabalhar com isso, fazer isso seu trabalho. As pessoas vão comprar, muitas das vezes, porque você indicou. Comunicação, né? Acho que o rolê aqui do trabalho é comunicar. Seja jogando videogame, seja falando sozinho na câmera, com edição, sem edição. O comunicar é a ferramenta que o ser humano tem diferente de, né, todas as outras espécies. Né? Uhum. A gente tem que comunicar e tem que falar. E é assim que a gente se entende ou não. E é assim que a gente avança ou não. Ou não. É se comunicando, é conversando. Por isso que eu acho que eu sou tão viciado no X. Né? Não me acostumo falar X, mas vamos lá. No Twitter. Porque ali, cara, bom, é um hospício. Cada vez mais. É um hospício. Mas ao mesmo tempo que é um hospício, é onde a informação chega primeiro. E eu gosto de ver a ramificação dela, de tipo, do que me foi entregue, que eu soube do assunto, pra onde ela vai parar, sabe? Tenho usado bastante o Threads também, mas o Threads ele é muito mais entretenimento do que a questão do hospício mesmo. As pessoas estão lá pra falar de assuntos, pra criar threads sobre determinados assuntos, então ela é mais contida que o Twitter, essa rede. O Blue Sky eu não cheguei porque eu falei assim, cara, não vou entrar. É muita coisa também, é muita rede social, né? Não vou entrar em mais uma, eu já tô aqui. Nossa, é difícil, é muita coisa pra administrar, muito, e aí a sensação que precisa estar presente, essa falsa sensação que você precisa estar presente o tempo todo, que você precisa falar de tudo, sobre tudo. Esse foi um ano pra mim, assim, interessante, porque eu decidi, para além de uma questão profissional, de estar mais à frente de outros projetos, que eu não preciso falar sobre tudo. Olha, eu tô muito cansada. Cara, você viu? Pô, vi não. Cara, fico feliz que você tenha essa consciência real, assim, porque tem gente que não entende isso e acha que tem o dever de estar em tudo, falando de tudo. E é aquilo que a gente falou dos nichos. Você tá num nicho, fala do seu nicho, faz bem feito e seja feliz, não fica ansioso porque você não vai falar da música que saiu ou porque você não vai falar daquilo que tá todo mundo falando. Faz o seu trabalho, é um trabalho, sabe? Se foca naquilo, se concentra naquilo e faz o seu melhor. Porque às vezes você tá falando sobre tudo e não tem qualidade, né? Exato. Não tem qualidade. Só pelo fato de estar falando sobre tudo, de estar na conversa. O influenciador de hoje, ele tem muito isso mesmo. Eu já tive também essa fase de tipo assim, meu Deus, tem que gravar 5 vídeos sobre, sabe? Mas eu acho que é muito mais legal quando você foca em alguma coisa e faz bem feito.